Queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, queridos jovens, o nosso encontro reveste-se da maior simplicidade possível. É o encontro de duas gerações, a que está retornando à pátria e a que vai prosseguir conduzindo a mensagem libertadora do Espiritismo em relação ao porvir da humanidade. As nossas não serão palavras que signifiquem imposição de qualquer natureza. São o resultado da nossa larga experiência nas lutas abençoadas do Evangelho de Jesus. E para podermos iniciar o encontro aos jovens dirigidas aqui presentes, utilizo-me do arroubo fascinante do apóstolo Paulo nas suas 3 grandes epístolas a Tiago, o jovem a quem ele amava como verdadeiro filho, aquele mesmo jovem que era filho de uma querida trabalhadora da causa de Jesus, Eunice, e que era, por sua vez, filha de Lóide, que agasalhara o apóstolo na intimidade do seu lar e do seu coração. Paulo tem a oportunidade de dizer que ele é o filho bem-amado. E numa dessas cartas que merecem ser lidas, ele refere-se: que Deus abençoe a tua mocidade e que te livre das perturbações atinentes a esse período, que sejas fiel à santa doutrina, mantendo a pureza, o amor, a fidelidade a teu sacrifício. Eram cartas de um pai, tão delicadas, que numa delas o apóstolo pede-lhe: e quando venhas ter comigo, traze Marco, João Marco, aquele que mais tarde será o 3º evangelista, porque ele pode ser muito útil nas atividades do ministério. João Marco era muito jovem, por ocasião dessa carta de Paulo. E ele prossegue ainda mais: traze a capa, que eu esqueci em Troade, porque ela me é muito útil. Então as cartas de Paulo a Timóteo são feitas de imensa ternura, porque os jovens são a esperança, e antes de virem à indumentária terrestre, especialmente no período em que nós estamos vivendo, foram instruídos a respeito da grande transição que ora se desenvolve no planeta terrestre, quando a Terra, nossa mãe, deixará de ser mundo de provas e de expiações para tornar-se mundo de regeneração. Então eu recorro à grande importância do jovem em todas as épocas da humanidade. O extraordinário poeta alemão Rainer Maria Rilke, considerado um dos gênios da poesia alemã, em uma carta que ele escreveu a um jovem, e cujo título do opúsculo é Carta a um Jovem Poeta. O jovem perguntou ao insigne poeta como era que poderia poetar. Ele tinha inspiração, arrogo, mas não tinha experiência da arte métrica, das colocações básicas, para que a sua fosse uma poesia capaz de resistir à crítica. E Rainer Maria Rilke, um grande exemplo de poeta e de ser humano, responde-lhe que te utilizes dos temas simples, porque eles são muito difíceis. Eu me recordo de Chico Xavier,
ainda criança, quando é testado para poder falar algo sobre o grão de areia, e acercando-se do quadro de giz da antiga lousa, inspirado por Emmanuel, outro ser qualquer, começa dizendo: ninguém zombe de um grão de areia, e termina por dizer que é uma verdadeira estrela. Rilke, aproximadamente 80 anos antes, havia dito ao jovem poeta: falar sobre as estrelas, sobre o universo, é muito fácil. Mas falar sobre uma coisa que todos já falaram e dizer de uma maneira como ninguém nunca disse, isso é muito difícil. É necessário ser verdadeiramente poeta. Mas um conselho eu te dou: nunca te olvides que nós, aqueles que aconselhamos os outros, já trilhamos os caminhos dos sofrimentos e das dificuldades. E é exatamente por esta razão que nós poderemos aconselhar àqueles que ainda não vivenciaram essas experiências. Mas se nós olharmos o Evangelho de Jesus, como o próprio nome diz, em grego, Evangelion, boas notícias, é um poema de alegria. Todo o Evangelho de Jesus é um poema de libertação. Mesmo a dolorosa semana do testemunho, ela é a prévia da madrugada sublime da ressurreição. Se não houvesse a morte, não haveria o encontro com a imortalidade. Ao examinarmos o Evangelho de Jesus, vamos encontrar o exemplo de João, aquele rapazito de 16 anos aproximadamente, que se fascina com Jesus nas praias da Galileia. O notável escritor judeu Scholenasch apresenta-nos um João pouco conhecido, certamente biografado pela sua inspiração, dizendo que era um verdadeiro poeta, que amava a natureza, e na barca de Pedro ficava muitas vezes olhando os céus, contando as estrelas, vestindo-se da brisa matutina e do suave perfume das azaleias ao entardecer. Quando encontrou Jesus, a sua alma jovem e descomprometida encontrou a razão essencial para a vida e o amor. Amou Jesus de tal natureza que o mestre um dia disse: este não provará do testemunho. Daqueles 12 que foram chamados, somente João teve morte natural. Todos tiveram morte trágica, a partir de Judas, que optou desgraçadamente pelo suicídio. Aos demais, que se ofereceram em holocausto de abnegação, de renúncia e de amor, João irá desencarnar em provecta idade na ilha de Patmos, depois da sua gloriosa visão do Apocalipse. Então, ser jovem nos grandes ideais da humanidade não é uma notícia nova, porque no Evangelho nós vamos encontrar Jesus abençoando as criancinhas e, por extensão, abençoando a juventude, as carnes novas, os espíritos velhos, como diz Kardec, na formação de corpos ainda em elaboração para as grandes tarefas do porvir. Quando nos referimos aos fenômenos paranormais e à grande era que for anunciada pelo Mestre, merece considerarmos que os fenômenos da noite de Hydesville, 31 de março de 1848, no estado de New York, tiveram como instrumento mediúnico as irmãs Fox. Segundo os melhores autores, elas eram jovens de 13 e 15 anos, respectivamente. Segundo outros, de 12 e 14 anos, respectivamente. Aquelas duas jovens abrem os horizontes de um mundo novo
através dos memoráveis fenômenos dos raps ou dos ruídos, culminando em materializações notáveis na residência de um grande banqueiro de Nova York, o Sr. Livermore, quando sua desencarnada esposa Stella materializa-se inúmeras vezes e com ele dialoga em francês, que era o seu idioma pátrio. Então, as irmãs Fox, que não tinham uma cultura formal, porque não era permitido à mulher uma cultura além das artes domésticas, nas materializações, apresentar Stella falando com seu marido como era de hábito. Posteriormente, quando Allan Kardec começa a entrar em contato com o mundo espiritual transcendente, após aquele período da curiosidade, das mesas girantes, dançantes ou falantes, ele irá à residência do Sr. Baudin, cujas filhas eram médiuns e estavam na idade de 13 a 15 anos aproximadamente. O Sr. Baudin teve a ocasião de dizer-lhe que na Martinica, uma ilha de possessão francesa, onde se cultivava o tabaco, ele havia utilizado da mediunidade das suas filhas para interrogar os espíritos a respeito de muitos temas e ofereceu a Allan Kardec 58 cadernos de anotações das respostas que havia obtido através da faculdade admirável dessas duas meninas. A posteriori, ele travará contato com uma menina também de 15 anos, que será a senhorita Jaffé, Ruth Celine Jaffé, por intermédio de quem o espírito de verdade comunicava-se, orientava o mestre, e ele reserva um dia por semana para que o espírito de verdade revise as anotações que irão constituir o Livro dos Espíritos, que nós hoje temos na sua edição definitiva, a segunda, publicada posteriormente. Mas não fica apenas aí. Ele terá a ocasião de encontrar a jovem médium Hermance Dufault. A jovem Hermance Dufault é uma médium extraordinária, que se encontra com a idade de 14 para 15 anos, mas também ao lado dela, a senhorita Carlotti, filha de um grande amigo de Allan Kardec. A senhorita Carlotti também servirá de médium com menos de 15 anos. E mais tarde, quando ele se torna o egregio codificador da doutrina espírita, o seu grande amigo Delane, pai, apresenta-lhe o filho Gabriel, que aos 12 anos de idade apresenta fenômenos mediúnicos, e Allan Kardec tem oportunidade de utilizar-se da mediunidade do jovem Gabriel para poder avaliar a grandeza da fenomenologia. Há uma narrativa de que na manhã de 31 de março de 1869, entre 10 e 11 horas, quando sucede a desencarnação do codificador, afirma-se que ele estava na sua sala, na Passagem Santana, no primeiro andar, onde ele residia com a sua esposa Amélie Gabrielle Baudet. Um jovem veio buscar a Revue Espírita do mês de março, e o codificador, quando a entregou ao jovem, sentiu uma emoção muito grande. Ele já vinha com problemas de saúde, fora advertido pelo seu médico, o Dr. Demeura, para que tivesse cuidado. Ainda estava reencarnado o Dr. Demeura, e do além, o querido amigo vinha adverti-lo para que cuidasse da saúde, para que se preservasse. Então, naquele momento, a emoção foi muito grande. Ele levou a mão ao peito, aproximou-se da mesa de pés de tortilhões, colocou a mão e tombou, sendo vítima da ruptura de um aneurisma e desencarnando.
Então, os jovens desempenham um papel de alta relevância no historial da doutrina espírita. Vamos observar, por exemplo, o venerando apóstolo da mediunidade Chico Xavier, aos 17 anos, em plena adolescência, convidado pelos imortais para essa trajetória de luz que estamos celebrando nestes dias, pelo transcurso do centenário da sua reencarnação. Mas ao lado dele, quantos outros? Eurípedes Barçanufo, o apóstolo sacramentano, que também, na mocidade, foi convocado pelos espíritos de luz para desenhar uma trajetória que se tornou a base para as atividades do médium Francisco Cândido Xavier. Dona Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, também adolescente, mantendo contato com os espíritos, abrindo as comportas da mediunidade para o grande intercâmbio de que se fez instrumento numa obra colossal, ditada pelo espírito Victor Hugo e por outras entidades venerandas que das suas faculdades se utilizaram até a idade avançada, quando desencarnou. Então, a juventude é o período preparatório para as grandes responsabilidades. Felizmente, o Brasil desfraldou a grande bandeira de iluminação de consciências da infância e da juventude, começando essa atividade de maneira pedagógica, muito bem orientada, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos idos da década de 1950, através de Cecília e de Ná Rocha, ambas educadoras, nós vimos crescer esse programa de preparação da infância e da juventude para as lides da doutrina espírita, hoje centradas no órgão federativo nacional, o DIJA, Departamento de Infância e Juventude. Mas será que nestes dias tumultuosos é possível viver-se o Evangelho na sua inteireza, conforme o apóstolo Paulo orientou seu discípulo Timóteo e falou-lhe para preservar a sua mocidade das tentações, das facilidades do período juvenil? Será que, nestes dias de tantas licenças morais, de perversão dos costumes, de desequilíbrio da ética, da drogadição, da sexolatria, da embriaguez alcoólica, do tabagismo, da vulgaridade, do desrespeito a si mesmo, ao próximo, à natureza e a Deus, será que o jovem pode viver integralmente as preciosas lições da doutrina espírita? Sem a menor sombra de dúvida. Porque o Espiritismo é uma doutrina especialmente dirigida a quem é jovem, não apenas ao jovem biológico. O notável filósofo argentino teve a ocasião de definir que jovem é todo aquele que pode olhar para trás sem ter vergonha do seu passado. Em qualquer idade, se nós podemos olhar para trás e não temos amarras com os equívocos, com os compromissos negativos, somos jovens, porque não trazemos as marcas dolorosas dos vícios que deveremos superar com lágrimas e com grandes sacrifícios. Então, ser jovem é manter a alma aberta às lições soberanas da vida, mas desejamos referir-nos aos jovens biológicos, àqueles que transitam desde a infância ao denominado período juvenil, adolescência, no preâmbulo da fixação dos seus caracteres, na convulsão desse trânsito da idade juvenil para a idade adulta, no momento dos grandes conflitos sexuais do período da transição, particularmente da afirmação da personalidade, quando então os velhos hábitos ressumam
e o inconsciente libera os conflitos que devem ser agora disciplinados pela pedagogia da doutrina espírita. Podemos, portanto, viver espiriticamente de maneira saudável, sem nos corrompermos e, ao invés de lamentarmos os fenômenos degenerativos da nossa sociedade, mantermos uma postura saudável, sem nos comprometermos com esses vícios e trabalharmos para mudar o status quo, gerando novos valores que devem ser absorvidos por aqueles que virão depois de nós. Ser jovem não é apenas ter alguns anos de idade, é ter, sobretudo, a alma aberta às grandes construções do futuro, repetindo em outras palavras. Emmanuel, em uma análise profunda a respeito dos jovens, tem ocasião de dizer que os jovens têm força, mas não têm experiência, necessitando da orientação daqueles que já transitaram pelo período juvenil. Os jovens têm idealismo, mas ainda não vivenciaram as experiências do cotidiano, não podendo dispensar, portanto, a sabedoria daqueles que marcham à frente. O jovem mantém o espírito aberto a todas as coisas novas, mas ainda não sabe discernir aquelas que são positivas em relação àquelas que são perniciosas e perturbadoras. É um período, portanto, de experimentações. É um período em que as fixações do porvir apresentam-se agora, qual numa madrugada, numa noite escura, que ainda mantém a predominância das trevas, mas que marcha para a claridade exuberante do meio-dia. Com esta pequena abertura, deixamos-nos inteiramente à vontade para as perguntas que lhes aprouver e que eu possa responder. Se eu não tiver possibilidade de respondê-las, nós temos aqui uma equipe, a nossa Ruth, e passaremos com muito prazer a questão para ser equacionada. Estamos, portanto, às suas ordens. Como os jovens, Divaldo, podem trabalhar suas energias genésicas, que são muitas vezes mal utilizadas? Qual a visão do Espiritismo sobre a homossexualidade? Como que o jovem deve tratar a questão do sexo com base na doutrina espírita? E a vida do indivíduo homossexual? Está condenada à vida solitária ou será que a união de pessoas do mesmo sexo é positiva? Se considerarmos o sexo um departamento do corpo tão importante como outro qualquer, compreenderemos que é nosso dever atender-lhe as funções com o mesmo respeito que atendemos às solicitações do estômago, do fígado, dos rins, dos pulmões. A problemática do sexo não é do aparelho genésico, é do espírito reencarnado que traz as marcas do bom ou do mau uso nas experiências transatas. Deveremos manter pelo sexo o profundo respeito, a higiene moral, para podermos ter uma vida saudável. O grande psicólogo Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, tem a ocasião de falar dos dois arquétipos que se encontram em nosso comportamento. A ânima, que tem predominância em alguns homens, e o ânimos, que tem predominância em algumas mulheres. Esses dois arquétipos que tanto preocupavam Jung são heranças das nossas experiências em outras reencarnações. Na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa com muita propriedade essa questão, demonstrando que os espíritos são assexuados. O sexo é uma função biológica para o milagre, entre aspas, da reprodução. Mas para que essa reprodução seja dignificada
e procurada, esta função é feita de sensações e de emoções. Por isso que o intercurso sexual deve ser realizado com as emoções do amor, para que as sensações sejam prazerosas, compensadoras e profundamente agradáveis, proporcionando o bem-estar e o interesse pela repetição. Quando se tratam de buscas casuais, de encontros aventurescos, ou quando tem qualquer tipo de pagamento, através do erotismo, através da remuneração na prostituição, pelas conquistas barateadas pelo cansaço, naturalmente a função desgastada não proporciona emoções, proporciona sensações cansativas. Eu me recordo de algumas películas cinematográficas do meu tempo, que não é o tempo de alguns, mas eu estou vendo aí também os dois velhotes do meu tempo, em que normalmente os parceiros, quando iam na direção do leito para a comunhão sexual, utilizavam o uísque, como quem toma uma dose para suportar aquela coisa desagradável. No começo, um uísque e depois um cigarro para poder relaxar, o que dava a impressão que é uma coisa tão horrorosa a função sexual, que necessita de um estímulo alcoólico, que aliás não é estimulante, porque ele é relaxante e perturba a função sexual, e de um cigarro depois, como diz, graças a Deus, eu estou livre. Na pergunta número 201, Allan Kardec interroga se o espírito nasce numa como noutra apresentação sexual, polaridade. E os espíritos dizem que sim. E na número 202, ele pergunta o que é que leva a eleger esta ou aquela polaridade, masculina ou feminina, a missão, a tarefa, que naturalmente vai desenvolver na Terra. Vamos imaginar, o indivíduo renasce numa polaridade, durante várias experiências na sua evolução, e de repente ele necessita de vivenciar as emoções da outra polaridade. Nestas existências passadas, ele exerceu a masculinidade e de repente ele vai exercer a feminilidade por causa dos hormônios da doçura, da maternidade, da gentileza, da afabilidade, que são manifestações eminentemente femininas. Então ele vai nascer com a predominância do ânimos na sua feminilidade. Ele vai ter uma aparelhagem sexual feminina, mas vai ter uma psicologia masculina. O espírito que reencarna em muitas existências na feminilidade e de repente adota o comportamento da polaridade masculina, ele vai ter a formação anatômica masculina, mas a sua psicologia é feminina. Então nós vamos ver aí a predominância da ânima no indivíduo masculino. É natural que as suas preferências sejam aquelas de natureza psicológica. Se a sua psicologia é feminina, vai identificar-se com psicologias masculinas, ou melhor, femininas, porque há uma identidade. Então seria o que se irá chamar o lesbianismo, derivada da palavra que vem de Lesbos, a ilha grega. Ou se o indivíduo tem a feminilidade biológica, mas psicologicamente ele tem o arquétipo ânimos, ele vai preferir naturalmente alguém que corresponda à sua psicologia e vai encontrar em alguém com a mesma anatomia, sendo, portanto, o indivíduo homossexual. O Espiritismo respeita qualquer opção, a bissexualidade, a homossexualidade e a mais moderna, a hetero, homo e bissexualidade. Não existe realmente uma bissexualidade, porque ninguém tem dois sexos. Muitas vezes, depois do desgaste de uma função,
A pessoa de tal maneira perde as sensações e as emoções que parte para os desvarios, para as experiências novas, para o uso de outras funções, à cata das emoções que eram naturais e por cansaço desapareceram. Então, o indivíduo tem o direito, sim, de vincular-se a alguém que tenha a sua mesma constituição anatômica, desde que haja o amor, haja o respeito. Não é lícito, por exemplo, conceder-se ao homossexual, nem ao heterossexual, a vulgaridade das manifestações do sexo, viver procurando as emoções e as sensações pela variedade. Não é lícito a ninguém, dentro das leis cósmicas, ter mais de um parceiro, desrespeitar aquele indivíduo que se lhe ofereceu em caráter de fidelidade. Se por acaso o parceiro não lhe corresponde às aspirações, assuma uma atitude digna, higiênica, ética, moral. Separe-se e parta para uma nova experiência. Em muitos lugares onde as pessoas estão amarguradas pelos preconceitos, identificamos uma verdadeira caça às bruxas no que diz respeito ao comportamento denominado pelos americanos como comportamento gay, dizendo que o homossexual não pode aplicar passe, não pode frequentar a reunião, e o heterossexual adúltero, e o heterossexual que tem uma vida corrompida, que se desagregou moralmente, qual é o direito que ele tem? Quem é que pode julgar ninguém por causa da sua opção sexual? É claro que não aplaudimos os comportamentos caricatas em que o indivíduo assume determinadas manifestações agora em voga, em claras demonstrações de desequilíbrio comportamental, para chocar, para agredir, porque ele é portador de um grande conflito. Ele não se aceita, então ele reage contra os outros. Mas quando o indivíduo tem consciência dos seus valores, e quando ele opta por determinado comportamento que seja ético, digno, que não agrida a sociedade, ele é credor do maior respeito. Então, na questão do sexo, nós deveremos aguardar primeiro a nossa maturidade biológica. Os jovens me perguntam: e quando eu deverei começar a minha iniciação? Quando amar em profundidade, quando tiver a maturidade de exercer o sexo com responsabilidade. Não é de estar na moda, adolescentes de 10, 12 anos, já grávidas, algumas abortando, outras no estado lamentável, saindo da boneca para uma criança, a fim de que os seus genitores cuidem daquele filho que é dessa pessoa. Então, nosso momento de exercer a sexualidade é o momento da nossa responsabilidade. Quando possamos assumir as consequências dos nossos atos, quando tenhamos maturidade, quando sejamos capazes de controlar os nossos impulsos, principalmente a libido sexual, tão estimulada hoje em todos os setores. Vivemos a época da libido sexual. Eu vi uma Bíblia na Alemanha, cuja capa era uma mulher nua. Então eu perguntei assim: essa Bíblia é de quê? Porque a palavra Bíblia significa muitos livros, bíblios, livros. Podia ser uma Bíblia de erotismo. E eu perguntei, através da nossa intérprete, e a pessoa disse: não, é o Antigo, o Antigo e o Novo Testamento. Eu digo: mas testamento de alguma meretriz, de alguma prostituta célebre, de Teodora, de quem seria? Não, são os evangelhos. Eu digo: o que é que essa mulher está fazendo aí com este frio, pelo amor de Deus? Para vender, porque os atormentados, até na hora de orar, têm necessidade de ver as cenas viciosas e profundamente perturbadoras. Portanto, o sexo merece o nosso maior carinho, o nosso maior respeito e a nossa responsabilidade
para assumi-lo quando tivermos consciência dos nossos deveres perante a vida. Qual o momento para começar a educação da mediunidade? Como é o jovem na mediunidade? Qual a relação do Espiritismo para educar sua mediunidade? A própria programação do DIGE prepara-nos a todos para as múltiplas atividades que podemos e devemos desempenhar em nossa vida espírita. Quando é que o jovem deve dedicar-se à mediunidade? Quando haja lido a codificação, lido e meditado. Eu me referi a Gabriel Delany, que aos 12 anos serviu de médium para Allan Kardec, mas Allan Kardec estava realizando uma investigação profunda e todos os seus métodos eram especiais para o objetivo que ele sintetiza em O Livro dos Médiuns. Nascemos médiuns, ostensivos ou não, e poderemos ampliar a nossa percepção mediúnica através do exercício da meditação, da oração, da concentração. A hora própria para o jovem exercer a mediunidade é quando ele tem condições para lutar contra as suas imperfeições, para libertar-se das ciladas, dos adversários do bem, dos seus inimigos de outras existências. E se ele é portador de mediunidade desde a infância, que fazer? Receber a terapêutica espírita, os passes, a água fluidificada, receber a psicoterapia das lições doutrinárias e controlar. Não há pressa para o indivíduo desenvolver, apresentar educada mediunidade. Mas digamos que a partir dos 14, 16 anos, ele já pode sim, desde que tenha o conhecimento da doutrina espírita e particular, especialmente estudado o Livro dos Médiuns, participar das reuniões mediúnicas. Chico Xavier, aos 17 anos, quando ele sente desabrochar a mediunidade e psicografa, ele vai ler a codificação. E é um fato muito curioso, ele ganha o Livro dos Espíritos de presente, e quando ele vai estudá-lo, um ser de grande gabarito espiritual ajuda-o a decodificar os conteúdos profundos desse livro. E ele, a partir deste momento, adquire consciência espírita, porque a mediunidade é neutra, é uma faculdade da alma que o espírito reveste de células para facilitar a decodificação das mensagens do mundo espiritual. Então, todos nós a possuímos, como possuímos a inteligência, a memória, as aptidões artísticas e culturais. Elas são inerentes ao ser humano, naturalmente, através da educação, da reflexão, do estudo e do nosso comportamento moral. Então, entra agora o princípio ético da boa conduta para atrairmos os espíritos nobres, as entidades respeitáveis para nos orientarem e não nos tornarmos joguete de espíritos frívolos, irresponsáveis, mistificadores, vulgares ou perversos, que se comprazem em gerar as obsessões. Portanto, os jovens podem e devem estudar e exercer a mediunidade quando se sintam em condições de assumir as responsabilidades do que nós chamaremos a mediunidade com Jesus, a serviço do bem, mantendo uma vida ética, evitando os vícios sociais. É tão comum, eu vejo as pessoas assim, eu já fui jovem, por incrível que pareça, quando a gente chega aos 80 anos, o povo pensa que a gente nasceu com 60. Não, eu já fui jovem. E quando eu contava 5 anos, estava com um grupo de meninos no trigal, ou melhor, no milharal em nossa casa, e os meninos fumavam. Sabem que eles fumavam? A palha do feijão. Porque quando o feijão vai tirado o grão, a palha enrola e fica sequinha. E estavam todos ali, cada um com uma palha fumando, e eu olhando. Eu era muito amarelinho, continuo olhando. E aí um deles virou e perguntou assim: não é homem não, cara?
você não fuma não? Eu digo, eu sou homem, então fume. Eu peguei uma palha, botei na boca, alguém trouxe um tição, quase me queimou o cabelo, mas aí eu dei a primeira baforada. Quando eu dei a primeira baforada, o que estava abaixo, como diz Shakespeare, veio acima. Eu me senti mal e, claro, corri para casa. Quando eu atravessei a cozinha, minha mãe era sempre vigilante. Ela nos olhava e sabia o que se tinha passado. Era mãe super médium. Quando eu fui passando correndo, ela, venha cá. Eu aí já piorei. E ela perguntou, por que está pálido? Eu disse, eu? Sim. O que é que você tem? Nada. Aonde estava? Ali. Ali tem nome. Aonde? Ali, mãe, no milharal. Fazendo o quê? Nada. Como nada? Por que está tão pálido? Eu já estava para vomitar, que já não aguentava mais. Ela diz assim, vá vomitar e volte para a gente conversar. Fui e voltei, pálido, desidratado, os olhos lacrimejantes, aonde estava. Porque naquele tempo as mães tinham tempo, não é? Agora se veio por correspondência, por e-mail. As famílias se comunicam por e-mail dentro de casa. E então ela disse, conte exatamente. Eu estava brincando com os meninos. Quais meninos? X, Y, Z. E o que é que fizeram? Não, eu peguei assim, uma palhinha de feijão, botei na boca. Aí alguém botou tição e eu fiquei tonto. Ah, gosta de fumar. Chamou meu irmão do meio. Vá ali e pegue um cesto de palha de feijão para Divaldo fumar. Eu digo, mãe, eu vou morrer. Ela disse, vai. Mas vai morrer fumando. E então botou aquele cesto. Eu disse, mãe, não, você queria experimentar as ocultas. Faça agora a clara. Eu disse, mãe. Então ela começou a chorar. Meu filho, o que não é certo, não é correto. Nunca mais faça nada às ocultas, que não possa fazê-las em público. Nunca mais use nenhum instrumento de vício, nem o cigarro, nem o álcool, nem os derivados. E eu nunca mais usei. E não me arrependo, porque cheguei aos 82 anos, 11 meses e 20 dias, porque eu vou disputar até o último. Alguém já disse, Valdo, tem 83 anos. Eu disse, que pressa é essa? Não é? Ainda falta muito tempo, faltam alguns dias. Sem a menor necessidade dos vícios sociais. E causa-nos surpresa, pelo menos ao querido José Raul Teixeira e a mim, quando vamos a uma casa de espiritista e tem um bar que faz parte das casas ricas. E nós perguntamos, com certo disfarce, mas que bonito o bar, o uísque, isso aqui. Eu não bebo, mas eu dou aos amigos. Então a pessoa não tem o vício, mas vicia os outros. Vício, não, negativo. E principalmente quando somos portadores de mediunidade, porque atraímos equivalentes. Os semelhantes se atraem e os contrários naturalmente reagem. O que dizer da legalização do aborto de fetos com má formação? O caso de Valdo dos anencéfalos, por exemplo. O anencéfalo é um ser com vida. Ele não tem o cérebro, mas o espírito está num processo doloroso de reencarnação. Trata-se, invariavelmente, de alguém que atentou contra a vida em suicídios dolorosos, de alguém que se atirou das montanhas, de altos edifícios, das pontes, esfacelaram a caixa craniana, destruíram não apenas a massa encefálica, mas também com o gesto tresvariado, perturbaram a harmonia do perispírito e reencarnam-se sem o cérebro para uma vida breve. Não nos é lícito matar, em circunstância nenhuma. O ser humano
não é autor da vida, não tem o direito de a destruir. Portanto, o suicídio, o aborto, a eutanásia, a pena de morte prosseguem sendo crimes hediondos praticados contra a humanidade. Então, o anicéfalo tem direito a viver, e há exemplos de alguns deles que chegaram a prolongar os seus dias de vida, amados pelos seus genitores, até o momento em que cumpriram a tarefa que lhes fora reservada, concluir a etapa que interromperam pelo suicídio, desencarnando naturalmente e recompondo-se na vida espiritual, e muitas vezes voltando a renascer no mesmo tronco genético para poder proporcionar a felicidade. No caso da mulher que abortou por circunstâncias várias, não temos o direito de criminalizá-la, de dizer que ela cometeu um crime hediondo, porque muitos de nós, talvez, na situação em que ela esteve, praticaria o aborto da mesma forma. No passado, a intolerância, as perturbações sociais, a hipocrisia, que estavam sempre contra a mulher sentindo-se desvalorizada pelo companheiro que a fecundou, e com quantidade imensa de apoio, de terapêutica reeducativa e de uma psicoterapia para o seu próprio equilíbrio. E ela pode refazer-se do crime praticado pelo bem que possa realizar. Porque a lei divina não é de cobrança. Fez isso, paga da mesma forma. Esta é a lei de Talião, é a lei do karma, segundo a doutrina hinduísta. Allan Kardec, com muita sabedoria, elegeu a lei da física, de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa, todo efeito inteligente, por consequência, vem de uma causa inteligente. Se eu pratiquei o mal, eu desencadeio consequências que estarão girando em torno de mim. À medida que eu pratico o bem, eu gero outras consequências positivas que estarão girando em torno de bem. E a soma do bem que eu faço anula o mal que eu fiz. Vamos imaginar que um aborto, que determinado crime pese em nossa economia espiritual 10.000 pontos. Então nós renascemos com uma dívida, ou estamos agora vivenciando uma dívida de 10.000 pontos, por causa de um crime que nós cometemos dessa ou daquela natureza. Arrependemo-nos, socorremos crianças desvalidas, atendemos a nossa família com carinho. Aquele que foi abortado voltou e nós lhe demos a chance. Estamos conquistando pontos que anulam aquele débito. E poderemos desencarnar sem carregar na consciência a culpa, nem o pecado. Duas palavras que o Espírito Joana de Ângeles assevera que irão desaparecer dos nossos dicionários, porque toda culpa merece punição e todo pecado merece naturalmente outra punição. Ela substitui as duas palavras pela responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo quanto praticamos, de bem ou de mal, positivo ou negativo. Então, fazer que a mulher pague o ônus daquele erro que já está na sua alma, como a culpa dolorosa e perturbadora, que invariavelmente deságua numa depressão de comportamento, mas hoje ou mais tarde, é fazer que o indivíduo sofra duas vezes pelo mesmo erro. No entanto, liberar o aborto é facilitá-lo. Costuma-se dizer que há tanto aborto clandestino, mas liberar para que ele se torne oficial e legal é naturalmente complicar a situação. O nosso dever de legislador, no caso, é educar, criar condições para as mulheres grávidas, ao invés de optarem pelo aborto, optarem pela pena de vida, dando ensejo ao nascimento daquele ser que pode transformar-se no anjo guardião da sua vida. Quando minha mãe me concebeu, ela estava com 42 anos.
já estava com os primeiros sinais do climatério, da menopausa. Meu irmão contava 5 anos. E ela começou a sentir fenômenos estranhos e foi ao médico. Naquele tempo em que o médico era um pouco mágico, e disse para ele: doutor Martins, eu penso que estou com hidropisia, porque o ventre está mostrando qualquer coisa. E ele olhou-a e disse: dona Ana, não é hidropisia, é um outro filho. Ela disse: mas doutor Martins, eu sei, é um outro filho. E a senhora já teve 12 partos, 3 abortos naturais. Vamos abortar essa criança, porque ele vai matar a senhora. Ela disse: se for filho, eu prefiro perder a vida a matar o meu filho. E se recusou. Aqui estou eu. Eu era o filho hidrópico. Então eu aqui estou, bendizendo essa mulher extraordinária, que optou entre desencarnar a impedir a minha chegada, porque eu tenho uma dívida de gratidão que nunca resgatarei, pela oportunidade que ela me deu de estar na sementeira abençoada da doutrina espírita. Portanto, matar em nenhuma condição. Allan Kardec, no entanto, estudando a problemática do aborto, examina que, quando está em risco a vida da gestante, melhor interromper-se a vida em formação do que correr-se o risco de perder-se a vida já organizada. Portanto, nesse caso, que seria uma exceção, que está na opção de cada mulher, entre ela morrer e interromper a gestação para que ela volte a funcionar posteriormente, porque ela vai viver, é compreensível que, nesse caso, se interrompa o fenômeno gestativo. Mas eu conheço um grande número de mulheres notáveis que, com o risco da gestação, com a concepção muito baixa no útero, ficaram 7 meses deitadas, em absoluto repouso, para poderem tornar-se mãe. Inclusive, uma delas pediu-me para ficar na Mansão do Caminho com seu marido, e ficou ali 7 meses e 11 dias, sempre deitada, em repouso quase absoluto, e nasceu uma linda filha que agora está com 23 anos. Portanto, a opção pela vida é a opção recomendada pelo Evangelho de Jesus. Como é que a juventude pode auxiliar o trabalho de unificação? A unificação dos espíritas, porque é essencial que nós, os espíritas, unamos-nos em torno da bandeira da codificação, é de grande significado para a boa divulgação dos postulados espíritas. Então, a melhor maneira de o jovem contribuir pela unificação é amar. Para que haja uma real unificação, asseverou o Dr. Bezerra de Menezes, espírito, por meu intermédio, numa reunião do Conselho Federativo Nacional, é necessário que primeiro haja a união. Sem a união dos indivíduos, não teremos a unificação das entidades espíritas. O trabalho do jovem é o trabalho de construção do bem, onde quer que se encontre, mantendo as balizas da doutrina espírita irretocáveis, sem os modismos, sem as novidades que são muito comuns às criaturas humanas. Parece que há uma necessidade imensa em nós de colocar a nossa opinião. Por isso existe a palavra achismo. É muito comum a pessoa dizer: eu acho, mas não acha coisa nenhuma. Já está achado na codificação. Somente deve recorrer à estrutura doutrinária e apresentar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, ou os seus comentários, sem a sua opinião, que pode ser valiosa, mas não tem o caráter da universalidade dos espíritos ou do ensinamento. Então, a melhor maneira de um jovem, na mocidade espírita ou juventude, contribuir em favor da unificação é ser disciplinado, participar das atividades, contribuir
na área que lhe é pertinente e, acima de tudo, amar, sem se deixar envolver pelas condições negativas das criaturas humanas que nós encontramos em todos os grupos. Quais são as práticas indispensáveis para que o personalismo, a vaidade e os interesses pessoais sejam excluídos do nosso movimento espírita? No processo antropossócio-psicológico da evolução, a primeira emoção que nós apresentamos é o medo. Segundo o Dr. Watson, um grande pesquisador da evolução humana, o medo é a primeira emoção que assalta o ser primitivo nas suas sensações. Logo depois, ele é acoimado por uma segunda emoção, a ira, e mais tarde por uma terceira emoção, o amor. Para o grande estudioso, dessas três emoções básicas nascem todas as demais. E nesse processo de evolução, chega um momento em que a psique humana experimenta uma fissão, ela se divide, e então surgem os dois polos que nós conhecemos, o ego e o self. É o momento quando surge o discernimento. O homem primitivo era sensação, e nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo esta página na linguagem de Lázaro, quando ele fala que no começo era apenas sensação, depois veio o instinto e para vir depois a emoção e etc. E ao surgir o discernimento, o ego que se afasta do self, o espírito que somos, passa a utilizar-se das paixões primárias, das primeiras emoções, o medo, a ira, para então impor-se. É quando vão surgindo as variantes do ego, o egocentrismo. A pessoa se acredita o sol de primeira grandeza, o universo existe porque ele existe. O egotismo, quando a pessoa é exageradamente egoísta. E o egoísmo, que é esta faculdade soberana em nossa personalidade. Mas o indivíduo, para poder sobreviver em sociedade, mascara esse ego. E a essa máscara, que os gregos chamavam persona, denominamos a personalidade. A personalidade é a máscara que oculta as nossas anfractuosidades morais, os nossos defeitos, é aquela que nós colocamos para disfarçar quem somos, a fim de conquistarmos a quem nos interessa. E é aí que o personalismo, toda essa sensibilidade que degenera em conflitos, toma lugar. Que fazer? Trabalhar o ego, dar-se conta que nós somos animais gregários, que ninguém é tão completo que pode dispensar os outros. A única pessoa profundamente completa que passou pelo planeta terrestre foi Jesus. Ele reunia todos os arquétipos da perfeição. Mas nós outros temos as heranças que são resultado do nosso comportamento egóico, das nossas paixões soberanas que imprimimos nos outros, dos nossos medos, hoje disfarçados em ciúmes, em angústia, em timidez, em ódio, em ressentimento, em desejo de vingança. Eles são heranças da ira. Nós disfarçamos através do personalismo. Esse personalismo que nos faz exteriorizar muitas vezes os nossos conflitos, o de inferioridade. A pessoa está sempre recuando e achando que ninguém gosta dela, ela que não gosta de ninguém. O de superioridade, quando olha os outros subestimando-os. O narcisismo, a pessoa encantada com a sua própria figura e morrendo de inanição pelo abandono de todos no lago da sua contemplação egoísta.
Então, nós dispomos de armas extraordinárias que Jesus nos deu. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiar as nossas imperfeições, estarmos atentos às nossas deficiências, aos nossos calcanhares de Aquiles, ao nosso ponto nevrálgico. Onde é que está o meu ponto nevrálgico, a minha deficiência? Em que ponto do meu comportamento eu sou frágil e não resisto ao testemunho? E trabalhar naturalmente, sem desânimo, sem nunca cessar de aprimorar-se. Caiu, muito bem, todos nós caímos, levantar-se, seguir adiante. Tropeçou novamente, reerguer-se, estarmos sempre vigilantes, cultivando as lições preciosas da oração, da solidariedade, da fraternidade. Conheço por experiência pessoal um recurso psicoterapêutico para essas terríveis expressões do egoísmo: visitar enfermos, visitar hospitais, conviver com as pessoas mais simples e sofredoras. No bairro onde se localiza a Mansão do Caminho, considerado o bairro mais perigoso do estado da Bahia nos últimos 50 anos, nós temos o hábito saudável de visitar as pessoas mais infelizes do ponto de vista socioeconômico, aquelas que são perseguidas, as vitimadas pelas enfermidades degenerativas e deformantes, e ficar olhando muitas vezes: por que não eu? Por que não eu aí? O que é que me credenciou a não estar aí? E lembrar-me que aquele irmão, aquela pessoa, poderia ser eu naquela situação, e tentar amá-la de tal forma como eu gostaria que a mim me amassem. E aí sentir a minha fragilidade. Que garantia eu tenho de que amanhã ou dentro de alguns dias não posso estar numa situação mais deplorável do que aquela? A mim me surpreende este arquipélago celular, 100 trilhões de células, 100 trilhões de células. Basta que uma célula perca a memória no momento da mitose, da divisão, e logo vem um tumor. Basta uma picada de alfinete infectado para este edifício colossal que é o corpo físico degenerar. Basta uma emoção de qualquer natureza, uma perda, um sentimento de amor não correspondido para problemas muito graves na área do comportamento afetivo ou na área psíquica, levando-me a um transtorno de natureza psiquiátrica muito grave. Então, a melhor maneira de lutar contra essas paixões que predominam em a nossa natureza animal, como responderam a Allan Kardec os Espíritos na questão 742 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou por que existe a guerra. Por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser humano e o desbordar das paixões. Então, a receita é a coragem da autoanálise, o esforço para ser daqui a pouco melhor do que antes e evoluindo sempre. Como os jovens devem se comportar perante a sociedade? Como escolhem sua profissão e como fugir dos vícios? Deveremos desde cedo observar as nossas tendências. Ninguém melhor do que nós para podermos identificar a nossa fragilidade, as nossas deficiências e encontrar os recursos para podermos minimizá-las e até superá-las. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o método mais eficaz, o método prático mais eficaz para ser feliz e vencer as más inclinações. E os Espíritos responderam, como todos sabem, um sábio da antiguidade já vos disse,
conhece-te a ti mesmo. É a viagem interior. Santo Agostinho, comentando essa resposta, diz: fazei como eu, quando estava na terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia um exame de consciência dos meus atos. Quando me dava conta que estava equivocado, no primeiro ensejo procurava reparar. E quando estava certo, prosseguia. Então nós deveremos ser os nossos autoexaminadores, observarmos as tendências à mentira, à maledicência, esses pequenos vícios de graves e perturbadoras consequências, o ciúme, o filho da insegurança afetiva, o ressentimento e logo os vícios chamados sociais, o uso do tabaco, o uso do álcool, mas não faz mal nenhum, nem bem nenhum faz. Aliás, males fazem muitos. Aí estão as problemáticas respiratórias, o câncer de língua, de boca, a cirrose hepática, os problemas pulmonares derivados do tabaco, do cigarro, como derivados também do álcool. Depois, a maconha, a ingênua maconha, hoje o terrível crack, e todas essas drogas aditivas, porque criam condicionamento. Evitarmos, termos uma vida saudável, como deve ser o jovem espírita, alegre, jovial. Não pode haver nada mais antipático do que um jovem envelhecido, carrancudo, puritano, tirado a deputado federal de coisa nenhuma. Não pode haver nada pior. Ser jovem é ter um tesouro a desdobrar no seu coração, mas não ser permissivo, não aplaudir as coisas que geram danos, não ter medo de ser diferente, como disse Paulo a Timóteo. Os bons atos, a tua fé, a tua conduta não te incomodem quando não te compreenderem. Ter a consciência de si, ter a certeza de que está agindo corretamente, porque todos nós somos modelos. E por incrível que pareça, todos nós temos imitadores. Eu tenho uma amiga que é a pessoa mais feia que eu já conheci. Ela não é feia, ela é horrível, coitada. E eu gostava muito dela. E me surpreendia como é que eu podia gostar de uma pessoa tão feia. Conversava com ela sem olhar para ela, porque ela era encantadora. E um dia ela me disse: Divaldo, eu sei que eu sou feia. Eu fiquei com tanta ternura. Ela disse: não, mas eu não me incomodo não, porque eu tenho um tesouro que é minha voz. Você imagine que eu estava no ônibus, estava um rapaz lindo. Eu disse: eu vou namorar com esse rapaz, mas eu tenho que o seduzir, porque mulher é um ser diferente. Ela apareceu de repente para complicar a vida, para melhor, naturalmente. E então ela chegou junto ao rapaz e disse assim: você me dá licença, por favor? Porque ela sabia que era portadora de uma voz maravilhosa. Ele teve um choque e disse: pois não, vai saltar? Ela disse: sim, eu posso acompanhá-la? Não sei se papai está em casa. E ele a acompanhou e casou-se com ela. Eu sempre perguntava: meu Deus, feitiço existe? Porque não é possível. Ele era enfeitiçado pela melodia da sua voz, mas eu também. Então ela me disse: Divaldo, todos nós temos valores sublimes que Deus nos deu para poder diminuir o nosso lado negativo. Então os jovens devem ter uma vida perfeitamente normal, natural, encantadora, de forma que sejam modelo para outros que estão na transição, outros que estão em dificuldade, e que vejam o reflexo do Espiritismo nos seus atos, sem nenhum conflito, sem nenhum tormento de qualquer natureza, perfeitamente honestos e devotados à causa do bem. Qual o método de reforma íntima que você utiliza no seu cotidiano? A reflexão. Desde muito jovem, quando era católico, aprendi a técnica da meditação. Estando diante de uma efígie ou diante de uma pintura de ordem religiosa, eu procurava penetrar no seu conteúdo,
concentrar-me. O que é que aquilo queria me dizer? E há uma pintura em que aparece Jerusalém, é um quadro muito antigo, aparece Jerusalém adormecida e Jesus no Getsemane olhando a cidade adormecida. Então eu ficava, sempre que tinha tempo mental, olhando-a e perguntando o que é que ele estava pensando. Ele sabia que dentro de alguns minutos chegariam Judas, os herodianos, os bandidos com vara-paus, para levá-lo ao cárcere. O que é que ele estava pensando? E eu me esforçava para entender o que é que ele estava pensando. À medida que os anos se passaram, eu fui esgotando reflexões, até chegar àquele estado de não pensar, olhar o quadro e senti-lo interiormente. Quando me tornei espírita, uni essa meditação ao valor da oração, suplicando dos guias espirituais que me livrassem de mim mesmo, das minhas paixões, porque os piores inimigos nossos estão dentro de nós, são as nossas imperfeições. E recordo-me do que me diz sempre o Espírito Joana de Ângeles: nunca te preocupes com os inimigos de fora, porque todos nós temos inimigos. Preocupa-te em não ser inimigo de ninguém. E isso eu tenho procurado. Ninguém chega aos 83 anos quase sem grandes testemunhos, sem noites indormidas, sem a experiência de calúnias muito bem urdidas e a tentação da autodefesa. Mas eu aprendi com ela que aquele que está em serviço de Jesus não tem tempo para se defender, porque todo o tempo que gaste na defesa é tempo mal baratado. Então aprendi a silenciar, a crer que somente me acontece aquilo de que eu necessito para evoluir. Então eu elegi, durante estes anos, 62 anos que eu estou na seara espírita, o silêncio. Nunca me queixar. Eu procurei nunca me queixar, não lamentar os acontecimentos que muitas vezes me crucificaram e me crucificam. Periodicamente amigos mandam-me páginas da internet para ler. Eu não as leio, porque são pessoas que se comprazem em crucificar os outros. E como eu já estou crucificado, eu não desejo colocar novos pregos na madeira tormentosa. Eu agradeço a Deus e oro pela pessoa dizendo: não me conhece. Porque aqueles que convivem comigo no diário, esses sim, têm pelo menos uma ideia. Então o esforço que eu faço é para não revidar mal por mal, mesmo mentalmente. Nem sempre consigo, porque a ira, aquela emoção a que me referi, é como um raio, vem e nos agride. Às vezes uma situação embaraçosa e vem a ira. A ira é psicológica, mas ela é fruto de uma reação fisiológica. As glândulas suprarrenais descarregam no aparelho circulatório alta carga de adrenalina. Então nós ficamos furiosos. É um fenômeno fisiológico. Mas Deus é tão misericordioso que logo o organismo descarrega uma outra substância, uma substância calmante, o cortisol, e então nós relaxamos. A psicologia chama impulso de agressão e de recuo. A gente tem vontade de esganar o outro e diz: não vale a pena, felizmente. Então, eu diria aos jovens que me honram com a sua presença, que eu agradeço emocionadamente, suplicando a Jesus que abençoe a sua juventude, que não lhes permitam o comprometimento para ficarem com amarras para o passado. Aquilo que não foi fruído do prazer voltará mais tarde como bênção. A renúncia de determinada situação prazerosa que está na moda, converter-se-á em uma bênção de tranquilidade e de paz interior.
Então, agradecendo a organização do Congresso, que me permitiu este ensejo de abrirmos o coração uns aos outros, o velho companheiro que se vai e os queridos amigos que chegaram para continuar, sensibilizado, eu suplico ao amigo de todos nós que os abençoe nos momentos difíceis, quando estiverem numa encruzilhada, sem saber o caminho a seguir, não se precipitem, orem. A oração é uma ponte que nos liga a Deus. E escolham sempre aquela opção menos perturbadora e nunca se arrependerão. Pela atenção de todos, pela nossa mesa diretora, muito obrigado e até sempre.